Aleluias, bom dia, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. Esse é o programa Vida Cristã, o programa da família cristã, que vai ao ar de segunda a sexta, das 9h35 às 10h30, aqui na 106.1, Rádio Melodia. Bom dia, ouvintes amados. E estamos aqui mais um dia para celebrar a bondade do Senhor, falar daquilo que importa, que é o Evangelho. Eu também estou aqui acompanhado com os ministros de Cristo Jesus, ministro Luciano Martins. Bom dia, ministro Luciano Martins. Bom dia, Roberto, graça e paz, tudo bom? Como vai? Aleluia, vai tudo bem. Bom dia, pastor Edmilson. Bom dia, amado Roberto, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Maravilhoso dia para todos. Aleluia, bom dia, pastor Cleciano. Bom dia, pastor Roberto e aos amados ouvintes. Aleluia, estamos também pelo Facebook, né? Estamos transmitindo também pelo Facebook essa programação e cremos que estamos aqui para abençoar a vida de vocês através do Evangelho, né? O Evangelho é o que interessa, né, pastor Edmilson? É verdade. Se tiver Evangelho, tem... Evangelho é as boas novas. É, as boas novas do Evangelho. Vamos lá, ministro Luciano? Bora. Vamos estar aí compartilhando com vocês um texto. Nossa programação ela é sempre focada ao ensino da Escritura Sagrada. E esse é o nosso intuito, né? Ensinar as verdades que libertam. Mas antes de começar, deixa eu mandar um alôzinho aqui para algumas pessoas que já estão conosco, né? A Nazaré, sua ovelha, Edmilson. Amém. Um abraço, Nazaré. Deus abençoe. A Nazaré, você recebe agora o do próprio pastor aqui. Então, a Nazaré está conosco, a Socorro, esposa do Hipólito, também está conosco, ao Juraí está conosco, muita gente aí ouvindo essa programação e conectado conosco. Dona Eva, a tia Nice, muita gente aí ouvindo essa programação. E demais pessoas aí que a gente não lembra no momento, mas se sintam-se abençoados. Um grande abraço a todos vocês. Deixa eu ver quem está conosco no Facebook aí, antes de começarmos a palavra, que a gente já pega. Vê conosco aí quem está. Você conseguiu entrar aí, Cleciano? Sim. Vê quem está conosco aí. Por favor, manda um abraço aí para os irmãos que estão aí nos acompanhando aí. Manda um link para mim. Mandar agora, pastor. Do Facebook? Eu não estou conseguindo. Amém. Pastor, aqui se encontra a Raimunda Souza, já chegou, está com a gente aqui na programação. Um abraço, Socorro. Deus Raimunda é Souza, todos os dias participa conosco, viu? Ele é Que a fiel. graça e a né? paz multiplica aí na sua vida, Chegou. em nome de Jesus. Aleluias. Quem Chegou mais está aí? conosco? Vamos lá. Vamos lá, pastor Cleciano. Amém. Glória a Jesus. Estamos lá. Pastor Antônio acabou de chegar, viu? Pastor Antônio da igreja de Aleluia. Itajá. Seja bem-vindo, pastor. Graça e paz. Você que está nos ouvindo aí também na programação local, você pode estar entrando aí no Facebook da Melodia, né? Também ao vivo aí. Cristiane acabou de chegar. Aleluia. Um abraço, querida. Deus é bom. Glória a Jesus. É isso aí, Antônio, Cristiane, Raimunda. É isso aí. Vamos para o Evangelho? Amém. Vamos dar a nossa mensagem aí em nome de Efésios Jesus. 5, capítulo 5, versículo 18 em diante. Pastor Edmilson vai ler para a gente. Amém. A palavra de Deus diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Até o 21? Aleluia, é isso aí. Nós vamos estar falando hoje sobre encher do Espírito, né? O que é alguém ser cheio do Espírito, né? Essa seria a nossa... Se fôssemos dar um tema para a nossa mensagem, né? O que é ser cheio do Espírito Santo, né? Então, a gente vai estar aí, o pastor Edmilson vai estar iniciando aí, falando o que é alguém ser cheio do Espírito. Qual a importância disso também, né? De alguém ser cheio, né? Mas há uma distorção muito grande no entendimento disso aqui. Às vezes, Edmilson, as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é com algumas manifestações estereóticas, né? E hoje, à luz da palavra, vamos
falar o que é ser cheio do Espírito Santo. Qual a importância disso? Não é isso, pastor Edmilson? É verdade. Então pode... Há um engano muito grande no meio das igrejas, que de repente falar, orar alto, não é? Pular, correr, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E na verdade, no texto que nós estamos lendo aqui, não é bem assim. A pessoa cheia do Espírito Santo tem algumas orientações para a gente ficar cheio do Espírito Santo. E como a gente leu, né? E é exatamente isso que a gente vai estar falando, né, pastor? O que é alguém ser cheio do Espírito Santo, segundo a Escritura, segundo o texto que está aqui em Efésios, ele vai mostrar aí o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Também pode seguir, Milson. Amém. Então, ser cheio do Espírito Santo, primeiro, tem algumas orientações. Ser cheio do Espírito Santo não é como se você tivesse bêbado. Por exemplo, a pessoa parece uma pessoa bêbada, aí quando está cheio do Espírito Santo, fica até sem noção, né? A orientação é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se encher de vinho, deixa você sem sentidos, deixa você sem noção. E ser cheio do Espírito Santo não é deixar você sem noção, sem saber o que você está fazendo. Como muitas vezes a gente vê as pessoas comentando, dizendo: olha, eu fiquei tão cheio que eu não sabia nem onde eu estava, não sabia nem o que estava falando. É uma loucura, né? Então, ser cheio do Espírito Santo não é igual a pessoa bêbada que perde o rumo da vida e não sabe nem a direção que está seguindo. Mas ele vai dar as orientações. É falando entre vós, salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É uma das formas de ficar cheio do Espírito Santo. O pastor Edmilson e demais ministros, é interessante, ele vai retornar para o versículo 19, que foi o que o senhor acabou de ler, mas no finalzinho do 18, ele diz que tem o verbo aqui: enchei-vos, vós. Quem enche? A responsabilidade de quem é de se encher, né? Vós. É bom saber de quem é essa responsabilidade de estar cheio. Vós, é você, né? Essa é a sua responsabilidade. Que aí no 19 ele vai dizer como isso acontece, né? Mas é uma responsabilidade nossa aqui também, ó. Enchei vós. Ou seja, Paulo diz: olha, vocês são encarregados de fazer essas coisas aí, que é o verso 19, né? Que o senhor leu. De que maneira, pastor Edmilson, nós enchemos do Espírito Santo? É o que o texto está dizendo, né? Falando entre vós salmos, entoando entre vós louvores, né? Entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É uma das formas de ficar cheio do Espírito Santo. Todos os dias entoando louvores, cantando louvores ao Senhor, meditando na palavra. É uma forma de ficar cheio do Espírito Santo. Eu quero deixar para os irmãos seguirem, para ter a oportunidade de estar falando também desse texto maravilhoso. Aleluia! O Pensando está querendo falar. Está querendo falar, né? Podcast. Amém. Deus é bom. Palavra gloriosa, né? Paulo orienta aí aos Efésios a ficar cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos, e também seguindo aí a orientação dando graças a Deus, né? Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai. Então, gratidão pelo que Deus é, pelo que Deus fez, pelo seu plano de salvação, como todo o contexto da carta de Efésios, é ficar cheio do Espírito Santo. Quando essa igreja iniciou, ela iniciou cheia do Espírito Santo. Paulo chegou lá em Éfeso, né? Quando iniciou essa igreja, havia homens lá que tinham crido apenas o batismo de João. Mas Paulo orou por esse povo creu em Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo. Paulo então retorna a falar sobre eles ficarem cheios, né? É necessário sempre se encher, como disse o Roberto. É nossa responsabilidade se encher, né? Falar a palavra, ser cheio da palavra, cheio dos salmos. E gratidão, irmãos, gratidão ao Senhor por tudo, ao nosso Deus e Pai. É um requisito aí também, uma ordem do Senhor Jesus para a sua igreja. É verdade. Eu enxergo aqui também que
Ficar cheio do Espírito Santo é o contrário de ficar bêbado. Há uma ideia de que um cristão cheio do Espírito Santo, ele parece com um bêbado. Né? As igrejas Passam isso. pentecostais, neopentecostais, elas passam essa ideia. Alguém cheio do Espírito Santo é uma pessoa que parece com um bêbado. Então você está cheio do Espírito Santo, você dá risada. Como bêbado? O bêbado dá risada por qualquer coisa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo dá risada por qualquer coisa. Uma pessoa bêbada perde a noção, está controlada pela bebida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, alguns dizem que perde a noção da vida, controlado por Deus, como se saísse da sobriedade, né? Um bêbado chora, né? Então alguém cheio do Espírito Santo fica chorando também, na presença de Deus. Então há aquela ideia de fazer uma comparação de alguém cheio do Espírito Santo com alguém bêbado. As reações de um bêbado, as pessoas dizem que quem está cheio do Espírito Santo tem reações também iguais. Só que o texto está falando o contrário disso. É verdade, é uma negativa. É uma negativa, há um contraste com o bêbado. Então, se um bêbado não fala coisa com coisa, um cheio do Espírito Santo fala coisa com coisa. Se um bêbado fica dando risada por qualquer coisa, um cheio do Espírito Santo não vai ficar dando risada por qualquer besteira. Se um bêbado fica chorando por qualquer coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ficar chorando por qualquer coisa. Se um bêbado fica cambaleando, onde vai, um cheio do Espírito Santo vai ficar cambaleando nos cultos, não. Se um bêbado não tem controle sobre si e cai, um cheio do Espírito Santo não vai ter controle, tem controle sobre si, ele não cai. Então é um contraste, ele está dizendo que é o contrário, não é isso, pastor Roberto? É isso mesmo, pastor. Não é igual, é o contrário. Exatamente. Então, como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sóbria, exatamente, equilibrada, que não fica dando risada por qualquer coisa, que não se comporta de uma forma ridícula. Verdade. Como o bêbado se comporta. É isso, Roberto? É isso mesmo, até porque se nós observarmos o texto, lá no verso 15, ele diz: vede prudentemente como andás. Lá no verso 15, ele vai tratar de vede prudentemente como andás, não como nércios, e sim como sábio. Está dentro do contexto desse verso que acabamos de ler. Ou seja, a forma como eu ando. E imagina alguém cheio do Espírito Santo, não vai andar como um bêbado, né? Que perde o domínio próprio, fala besteira. É totalmente o contrário, gente. É totalmente o contrário do que... Então essa afirmação de que alguém, pastor Edmilson, cheio do Espírito Santo parece bêbado, é mentirosa. É mentirosa, e no texto, quando ele usa, fazendo a comparação do bêbado, é exatamente porque o bêbado não sabe o que faz. Ele diz: espera aí, por eles orar em línguas estranhas, aí o que é que eles pensavam? Espera aí, eles estão bêbados? Não é? Eles não estavam bêbados, né? Então muitos comparam, dizem: não, tá vendo como o texto fala que a pessoa fica como bêbado? Não, é o contrário. Eles pareciam por causa da língua que eles não entendiam. A língua que ele estava falando. Né? Não foi o derramamento do Espírito Santo ali? Não foi o Pentecoste? Então eles não entendiam. Então por isso que ele faz essa comparação. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ficar bêbado, como a gente já viu muitas vezes, e a gente ainda vê hoje nas igrejas essa loucura, né? E a embriaguez com o vinho, ela traz dissolução, né? Exatamente. Sim. Confusão, briga. E pessoas cheias do Espírito Santo não traz confusão, briga, solução, traz amor, né? Exatamente, porque... compaixão, gratidão. Que exatamente o texto, quando for seguir, esse cheio do Espírito Santo vai desembocar nos nossos relacionamentos, né? É o que Paulo vai seguir Saudável. adiante. O que alguém cheio do Espírito Santo, que a ideia passada hoje é pular, correr, gritar, dançar, também eles acham que alguém está cheio, e isso não, segundo a Escritura Sagrada, não tem nada a ver, né? Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, seguindo o texto, uma pessoa que canta louvores a Deus, uma pessoa que fala a palavra, uma pessoa que dá graças a Deus por tudo, né? É uma pessoa que é submissa,
uns aos outros. Um homem cheio do Espírito Santo é submisso. No temor de Cristo, uma mulher cheia do Espírito Santo é submissa ao marido. O marido cheio do Espírito Santo, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Olha só. Um homem, um jovem cheio do Espírito Santo, uma criança obedece aos pais. Um pai cheio do Espírito Santo não trata o filho ruim, ensina os caminhos do Senhor para a criança. Não trata o filho de qualquer jeito, né? É isso mesmo. Louvado seja Deus. Os filhos né? obedecem aos pais quando estão cheios do Espírito Santo. Coisa linda. O filho honra o pai quando está cheio do Espírito Santo, né? O pai não provoca a ira do filho quando está cheio do Espírito Santo. O servo obedece ao Senhor quando está cheio do Espírito Santo. O Senhor não trata o servo com ameaça quando está cheio do Espírito Santo, trata com amor. Enfim, Crescendo, a gente serve um ao outro, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo. É isso? É sim, senhor. O texto diz realmente isso, né? A ideia de ser cheio do Espírito Santo é para viver uma vida segundo Deus, segundo a vontade de Deus, né? Por isso Paulo abrange aqui todas as classes, né? Filhos, esposa, servos, patrão, vivendo uma vida comum, né? Uma vida que agrada a Deus. É glorioso, né? Só sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele foi ao deserto, né? Sendo tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, falava a palavra, né? Lembrava a palavra, que é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, não se embriague, mas seja cheio, né? E falando a palavra. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, além de viver uma vida que agrada a Deus em todos os seus relacionamentos, ele vai lembrar a palavra, falar a palavra e ser livre da tentação, né? Então, amados pastores e ouvintes amados, então alguém ser cheio do Espírito Santo vai afetar os nossos relacionamentos, né, Edmilson? Com certeza. Não é isso? Então, alguém ser cheio do Espírito Santo não é a ideia de pular, correr ou cair, e sim vai afetar na sua vida diária, não é isso? Nos seus relacionamentos, que é o que... Para permanecer ser cheio do Espírito, tem que atentar para o texto, que ele diz assim, dando sempre graças. Sempre é sempre. Então É a vida toda. Então alguém que vive murmurando, ele não está cheio do Espírito, não é isso? Sempre, dando sempre. Esse sempre aqui está dizendo algo contínuo. Sempre, enquanto você viver, todas as oportunidades, todo dia, você fazendo exatamente o que o texto diz. A situação está boa, o que é que eu faço? Dando sempre graças a Deus. Se estiver ruim? Dando sempre graças a Deus por tudo. Aí algo difícil acontece, o que é que eu tenho que fazer? Dando graças a Deus por tudo. Entendeu? É a forma de ficar cheio do Espírito Santo. Em toda e qualquer situação. E vai ficar bem mais leve. Pense, por isso que o Senhor ele lança sobre mim um fardo pesado, né? Amém. E eu lançaria um fardo, é um leve, ele dá um leve, ele troca, ele pega o seu pesado e ele dá um fardo bem leve para você carregar. Então, deixa eu fazer uma pergunta aos amados ministros que estão aqui comigo, aproveitando sempre essa ocasião, né? Tem o privilégio de estarmos aqui juntos. Então, como eu conheço alguém, como eu sei se alguém é cheio do Espírito Santo? Como identifica alguém cheio do Espírito Santo? Aí você vai identificar essa pessoa por estar aqui, né? Por estar aqui. Sempre você vai ver essa pessoa em toda e qualquer situação, agradecendo a Deus, dando graças, respeitando, o marido amando a esposa respeitando o marido, o filho obedecendo o pai. Sempre você vai ver, de longe você vai. Aí você identifica alguém dessa forma. Dessa forma, a pessoa cheia do Espírito Santo. Tem crescendo aí, mas você vê alguém de repente pulando, rapaz, entendeu? Dançando, e aí... Geralmente é uma pessoa vazia, não cheia, né? Então, assim... Isso aí não produz nada, né? A pessoa vazia, eu lembro da lata do leitinho, né? Muito barulho, né? Barulho, né? Vazia. Lata do leitinho, se você jogar numa ladeira, Blá, 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 blá. vazia, sem um rótulo, ela faz um barulho, né? É verdade. Agora, se você jogar a lata de leitinho cheia, A pancada é outra. diminui o barulho. Diminui Né? o barulho. Com rótulo, E ela vai continuar rodando, né? vai rodando. Mas sem barulho, né? Então, a gente percebe que muito barulho, muita zoada, muita gritaria,
não é sinal de cheio do Espírito Santo. É interessante. A gente poderia estar aqui o dia inteiro discutindo sobre isso, sabia? Tremendo. Tremendo. Ó, tem o pessoal dos Estados Unidos com a gente, pastor Aleluia. André, Glória a Jesus. lá de Boca Raton, perto de Fort Lauderdale. Tem o pessoal de Livramento, tem a Josilma, o Walter Justino, Nazaré, o Maurício Amaro, a Cristiane Oliveira, o pastor Antônio, Júnior Alves, Marcondes, Natália, muita gente aqui hoje Que bênção. se alegrando com a gente, né? Norma Cristina, a esposa do Norma. nosso amado pastor. Pastor Jean, Norma, Deus Oh, abençoe glória. você. A Silvana, Minha mãe, ó. Minha Gaspar, mãe, Livramento Gomes. Um beijo, mãe. Ô, Abraço. glória. Márcio, Ó, cheia do Espírito Santo, mãe, né, Luciano? Márcio de Ribeirão Fala a palavra, Preto, O tempo todo. Então a gente. Márcio de Ribeirão Preto também, Quanta gente aqui, rapaz, de todos os lugares, que benção. Fátima, É. Aloide, Silvana, Louvado a seja Josilma, Deus. Então, pastores, Natália Micaele, Janaína Antão. que assunto bom, Edmilson. Você abordou hoje, né, rapaz? Tremendo. Ser cheio do Espírito Santo, né? À luz da palavra, né? Porque há muitos conceitos errados em cima de ser cheio do Espírito Santo, né? E às vezes as pessoas em suas congregações, elas passam a ideia de ser cheio, né? Que ela faz algumas manifestações estereóticas, tipo dançar, pular, se arrepiar, fechar os olhos. Isso é muito interessante. Mas os seus relacionamentos, no trato com a sua esposa, no comportamento no trabalho, Geral. no respeito com as autoridades, aí eles não desenvolvem isso, Edmilson. A Edésia está aqui, Walter Justino, Edésia. Que benção. Olha o versículo 15, pastor Roberto. Ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. Olha aí a forma dele. Exatamente. Veja como é que você está andando. Eliette está aqui. Não como necios, e sim como sábios. Que benção. Olha aí, irmãos aí do Facebook que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo, né, pastor? Tem o pessoal de fora aí. Que benção, que benção. Louvado seja Deus. Que bom. Sempre que o ministro sentar aqui conosco, vem alguém e a gente faz essa programação um pouco diferente, né? Você que está me ouvindo na melodia, aqui local, nós estamos aqui em 4, né? E estamos desenvolvendo um tema aqui importante, conversando sobre ele, à luz da palavra, né? Que coisa linda, ser cheio do Espírito Santo, né? Então você que está nos ouvindo, Rádio Melodia, FM 106.1, 10 horas e 9 minutos, dia 22, né? Começou o inverno, foi isso? Foi ontem, inverno Começou o brasileiro. inverno brasileiro ontem. Então Tarso também está aqui, Janaína, Eliette. Então você que quer agradar a Deus, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, atenta para essa mensagem hoje de manhã. Presta atenção, veja que o caminho é esse, realmente, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso aqui é cíclico, viu? É um ciclo. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você está falando a palavra, mais você está cantando, mais você está louvando, mais você está se submetendo. E quanto mais você está louvando, cantando, Mas exaltando ao Senhor, se submetendo, mais você fica cheio. Então, pastor Luciano, como identifica uma mulher cheia do Espírito Santo, né? A mulher submissa, né? Segundo a Bíblia. Uma mulher submissa, Cleciano, ela é o quê? Vai ser submissa, né? Ou ela ser submissa, isso vai proporcionar um ambiente no seu lar, né? No seu convívio com o esposo e com filhos, com sabedoria, como disse Edmilson, versículo 15 e o 16, vai proporcionar a pessoa saber remir o tempo, né? Aproveitar o tempo, viver uma vida que glorifica a Deus, né? Como eu sei se o marido ela é cheio do Espírito Santo, Edmilson? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. Tá aqui, né? Tá no texto. Amando a Adalto esposa. Avelino, vai falando aí que eu vou dizendo aqui. Aleluia, glória a Deus. Raimunda Souza. E pastor Roberto, olha só no versículo 17, olha que tremendo. Por esta razão, não vos conformeis, aliás, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. A vida abundante que o Senhor nos promete,
lá em João 10, a parte B do versículo, ele diz que ele tem vida e vida em abundância. Aonde encontramos a vida abundante? Fazendo a vontade do Pai. Qual é a vontade do Senhor? Ele vai seguir esse texto aqui, ele vai até no capítulo 6, até o versículo 9. É um texto só falando como ficar cheio do Espírito Santo. Mas aí o verbo aqui diz procurai. De novo, usamos o verbo enchei-vos e agora o verbo procurai. Procurar compreender. Então quem procura compreender é quem? Eu e você, né? Eu e você. O que Deus tem para minha vida, né? Pois é. O que Deus tem, o que é que Ele quer, como eu ando. Não é isso, pastor Cleciano? Amém. Então é você que procura compreender. A vontade de Deus, né? E essa vontade é o quê? E A a vontade boa, é agradável, boa, perfeita. Boa, agradável e perfeito, segundo Romanos. não vos conformeis com este século. E, irmãos, e andar cheio é outro nível de glória, sabe? É outro nível. E alguém cheio, ele suporta melhor as adversidades. Alguém cheio do Espírito Santo, ele vive bem melhor, né, pastor? É verdade. Ele é suave, né, as coisas. Alguém Pastor cheio. Antônio está aqui. Pastor Pastor Antônio é um homem cheio de Espírito Santo, principalmente na cozinha, né? Aí foi, né, pastor? Na cozinha ele é Tem cheio de pastor Espírito. Luciano. Pastor Tem um Antônio. amigão aqui, no né? Púlpito, no púlpito e na cozinha. Ei, Mas pastor ainda. Luciano, um abraço pro meu amigão. Ó, Amigão. pastor Antônio, ele tá mandando um abraço para você, o seu amigo, número 1. É de ver se está cheio de Espírito Santo. Tá cheio de Espírito Santo. Aleluia. Um abraço para ele. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Natália, Josilma tá aqui, o Tarzio entrou também, Norma, o Adalto, a Raimunda, Que texto o maravilhoso, Reino rapaz. Livramento, o Walter, a Eliette, a Lloyd, Silvana Cristiane Oliveira. Deus está Trabalhando. sendo glorificado. Por esta razão, olha, vê poder comandais, não como neres, feminino tempo. Por esta razão, tá vendo? De como você deve andar, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Né? Cheio do Ó, o pastor Espírito Jean Santo. Carlos chegou aqui. Ô, Ele glória. está fazendo uma propaganda aqui, ó. Graça e paz, ministros cheios do Espírito Santo, convidamos aos amados de Ourinhos e Brasil para estarem conosco no dia 15 de julho em Currais Novos, no evento para mulheres. o E no banner dia tá indo 16, o pastor Luciano vai ministrar no domingo de manhã lá. Glória a Jesus. O pastor Antônio está dizendo, amigão, 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 amigão. Outra coisa interessante no texto, Edmilson, que o verso nós já lemos, né? Mas o texto é tão Rico. poderoso, rico, né? Falando, né? Falando entre vós, né? Então, nas nossas conversas, né? Na conversa da igreja, o que é que eu devo falar, né? Porque isso é muito interessante, às vezes as pessoas se reúnem, os irmãos mesmo, ao invés de estar falando a palavra, fica falando mal dos outros, pastor. Ixi, Agora eu estou mexendo no assunto aqui aqui. agora precisa de mais 10. Eita, e agora? O Caio Mais vai dar uma mais hora. aí, mais uns 20 minutos para a gente hoje, Meu Deus. porque agora a gente vai desenvolver um assunto interessante, porque o Paulo diz que falando entre vós, né? Entre vós, quando a Porque igreja muitas se vezes a reúne. gente se reúne para falar mal dos outros, né? Se a gente falar a palavra, a gente vai estar achando cheio de Espírito Santo. Agora vai ficar com maledicência. Você Isso. vê que é um contraste com o que o mundo É um vive, contraste, né? O tempo todo é um exatamente. contraste, né? Então, Cleciano, quando os irmãos estiverem reunidos, hein? O que é que a gente deve falar, hein? É falar a palavra, né? Salmos é a palavra. Mas você ficar falando mal do pastor, Cleciano? Aí é problema, né? Né? Isso aí tá vazio e muitas vezes Não tá cheio. A lata seca. nem ter no espírito, né? Comendo o pastor na Nem pizza, né? Como a gente costuma dizer, né, pastor? O assunto hoje, pastor. Ou o irmão, né? Isso não vai ficar interessante. cheio, né, Deus? Eu me lembro quando a gente tinha aquela nossa reunião, né? Ah, Na nossa célula, você estava começando, né? Na nossa célula e já um tempo tinha passado, eu me lembro que tanto na sua casa, Roberto, como na casa de Cleciano, eu observei uma coisa. Interessante, a gente entrava na sala, televisão ligada, com o somzinho ligado, louvores. Isso. Chegava na sala, louvor, ou uma pregação. Chegava na cozinha, era do mesmo jeito. Aí eu digo, meu Deus, coisa linda. Eu cheguei uma vez também em Cleciano, da mesma forma. Aí até você chegou a dizer,
eu vou dormir, Aí, ó. eu acostumei, vou dormir ouvindo a pregação da palavra. Então é a forma de ficar cheio do Espírito Santo. Exatamente. Agora, olha como é interessante. Algumas pessoas chegam pra gente, exatamente, chega pra mim, chega pra vocês também, né? Eu tô me sentindo tão vazio, pastor. Deus. Eu tô me sentindo tão vazio. Hum. E aí você vai conversar com ela. Aí você vai tentar, saber do dia dela. Né? Como você está no seu dia a dia? E aí você vê, só envolvido com as coisas mundanas, né? Que é comum, coisas lícitas. Não estou nem falando coisas ilícitas. Estou falando coisas lícitas mesmo. Mas o indivíduo não tira um tempo para fazer isso, para ouvir mensagens, ouvir hinos, conversar com o irmão em Cristo, para falar a palavra. Fica, o contato todo dele é com ímpio, com gente de maledicência, ouvindo maledicência o tempo todo. Aí não espero que uma pessoa dessa fique cheia, né? Porque o próprio texto já diz, né? Se você não aproveitar bem o tempo, ou não se encher do Espírito, você vai acabar sendo cheio de qualquer outra coisa, né? Exatamente. Então, de fato, é para que a gente não seja insensato e procure compreender, né? Parte de mim e de você ficar cheio do Espírito Santo. É necessário realmente selecionar aquilo que a gente ouve, não é? E na fala, Edmilson, na fala dessa pessoa, ela vai denunciar se ela é cheia ou não, sabia? Sim. O que ela fala, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala. O coração está O coração cheio. está cheio, né? Então, se eu estiver cheio da palavra, É cheio da palavra, vai sair a palavra. quando você for espremido, Vai sair a palavra, não tem jeito. mas quando faltar as coisas, né? Quanto mais espremer, é igual a bucha. A bucha quando está ensopada, né? Aí vai sair. Enquanto você mais tenta enxugar ela, você espreme mais, ela tem sabão, ela vai soltar água, né? Uhum. Então, o crente é da mesma forma. Não importa a situação que ele está passando, as tribulações que passa. Mas o que vai sair da boca é exatamente o que ele está cheio. Exatamente. Cheio da palavra de Deus. Né? Então, amados, você que está me ouvindo aí pelo Facebook, também ouvindo pela programação local, então existe uma forma de nós andarmos, né? Cheio do Espírito Santo. E como é que nós enchemos do Espírito? Falando entre vós, né? Se sujeitando uns aos outros, se sujeitando uns aos outros, né? No temor de Cristo. Que as consequências, né? O resultado, não é consequência não, o resultado de alguém ser cheio do Espírito Santo vai desembocar em nossos relacionamentos. Né? E você vê, a pessoa sempre cheia do Espírito Santo, ela vai permanecer. Ela é uma pessoa que sempre, os anos vai passando e você percebe amadurecimento dessa pessoa, crescimento nessa pessoa. Agora, quando não se está cheio do Espírito Santo, ele desiste muito fácil, né? Muda de rota de vez em quando, ele é pulando de igreja em igreja. Ânimo doble, né? Que o Tiago fala, é o homem de ânimo doble, né, pastor? Isso. Ele está sempre... Não tem direção. Não tem direção, fica tomando as decisões por si próprio. Aleluia. Não espera no Senhor, porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela confia no Senhor. Ela espera no Senhor. Fé é a certeza das coisas que se esperam com toda convicção. Glória a Jesus. E aí, pastor Cleciano? Louvado seja Deus. É isso mesmo, né? Ser cheio do Espírito Santo vai atingir todos os nossos relacionamentos, né? Teremos uma vida mais tranquila dentro da nossa casa, esposa, né? O esposo amando, amando como Cristo amou a igreja. Imagina aí, de uma forma incondicional você amar a sua esposa, cuidando, né, dela como Cristo cuida da igreja, né? Paulo fala que grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, né? Então Paulo usa aí o exemplo do casamento perfeito de Jesus, do amor perfeito e eterno de Jesus pela sua igreja, para que o homem tenha assim também esse comportamento para com a sua esposa, para com os seus líderes e liderados, filho, pai. É glorioso a gente poder compreender e viver essa realidade, né? E isso é possível cheio, né? Cheio do Espírito. Só cheio, né? Só cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Então fica aí a orientação bíblica nessa manhã, né? É a orientação, se encha do Espírito Santo. Gloriosa palavra, né? Não é isso, pastor? E não tem outra forma. Você está cheio do Espírito Santo ou está cheio de si mesmo. Não tem outra forma, não tem outra saída.
melhor é ficar cheio do Espírito Santo. Porque Glória. cheio de si só já sabe, cheio de você mesmo já sabe qual o resultado. É só mesmo tragédia, né? Tristeza, Aleluia. agonia, sofrimento. É isso, né, pastor? Ô, glória. Glória a Deus, né? Vamos orar, né, pelos amados irmãos. Em nome de Jesus, é isso mesmo. Nós temos aí 4 minutinhos já para finalizar a programação. Amém. E vamos terminar cheio, né? Orando, Glória a né? Deus. Orar também se enche, né, pastor? Alguém que tem uma vida de oração é uma pessoa cheia, né? Do Espírito Falando, Santo. é verdade. Aleluia. Então, Senhor, Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por sua Glória, bondade, sua aleluia, fidelidade. aleluia, Pai, em nome de Jesus. Pedimos agora, Pai, que o seu nome seja glorificado, Glória. seu reino venha sobre nós, sua Glória. vontade se cumpra sobre nós, Amém. Glória a Jesus. sobre os ouvintes da Rádio Melodia. É verdade. Pedimos, Pai, que o Senhor, na Sim, sua Senhor. bondade, nos dê ânimo, É verdade, Pai. alegria no crer, para ficarmos cheios do Em Espírito. nome de Jesus. Sim, Senhor. Nos em nome de educa Jesus. nisso, Senhor. Sim, Senhor. Que haja no nosso meio compromisso com a verdade. Nos ajuda a não falarmos mal um do outro, Sim, Senhor. Em nome de nos Jesus. amarmos uns aos outros, com temor, Senhor. Aleluia. E também, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda É, sim, Pai. nos nossos relacionamentos, Pai. Que a gente saiba que o marido foi chamado a amar a esposa ser submissa ao marido, os filhos verdade. obedecer aos pais, os pais Glória a Jesus. ensinar e não provocar a ira dos filhos, os empregados obedecer aos patrões, mesmo quando não estão Verdade. presentes, Amém. e também os patrões tratarem com dignidade Glória. os empregados sem ameaças. Sim, Senhor. Pedimos Glória. isso, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a cantarmos, a falarmos, Amém. o tempo todo, Pai, que sejamos cheios do Em seu nome de Espírito, Jesus Pai, Cristo. cheios do seu ânimo, da sua É alegria. verdade, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, pela viagem de retorno, Sim. obrigado por sua proteção, muito obrigado pelos planos, propósitos, Aleluia. Glória a se Jesus. cumprindo, muito obrado por essa rádio, Pai, Sim, a Rádio Senhor. Em Melodia, nome de Jesus. pela vida do pastor Roberto, Sim, Senhor. o crescimento dessa palavra de Cidade de Ourinhos, Em nome de Jesus. o amadurecimento dos irmãos. Muito obrigado, Deus. É verdade. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado por todos que estão aqui acompanhando. Glória a Deus. No nome precioso de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos amados, hoje nós temos culto, às 20 horas, na Igreja Vida Cristã. Hoje é o pastor Cleciano, não é, Pastor mano? Cleciano, esse aqui Não é que isso? está conosco, né, Glória. pastor? Ele vai Amém. ministrar hoje, né? Vai estar ministrando para nós, hein, irmão? Então você aí quer ouvir Isso. o ministro Cleciano, vai estar conosco a partir das 20 horas. Amém. Na Igreja Vida Cristã, que é na rua José Felipe do Amaral, 1251, Vila Perino. É o antigo prédio do Big Party, bem central. Mas vai ser um culto poderoso, hein? Oração, palavra, louvor e comunhão, né? Glória a Então eu Deus. convido você a estar conosco em nome de Jesus. Graça e paz. Até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui de volta. Lindomar Games, no Camelódromo. Agora estamos aí só no Facebook, né? Quer falar com os irmãos, Edmilson? Tem muita gente aí, Edmilson, aí conosco aí. Um abraço para todos que estão aí no Facebook. Deus abençoe a vida de vocês. Prospere a vida de vocês. Dê saúde. Em nome de Jesus. Amém. Crescendo, quer despedir do pessoal aí do Sim, Facebook? um forte abraço aos irmãos, né? Nos acompanha, tem crido na palavra, se alegrado na palavra. A minha oração é que Deus continue acrescentando graça na sua vida, favor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Saudades dos irmãos de Natal, graça e paz, queridos, também dos outros pastores, de todos que nos acompanham, né, em nome de Jesus, que estão em outros países, outros estados, também. Uma honra muito grande, que Deus abençoe vocês. Domingo tem culto no Panatis, 10 da manhã e 18 horas. Se Deus quiser, estaremos juntos, Aleluia. com a graça do Senhor. Pastor Roberto, Deus te abençoe e te guarde. Amém. Graça e paz, irmão. Um grande abraço.